descomplicar a vida da pessoa, ao mesmo tempo que ela tem melhorias na saúde e no físico. Apesar do colesterol ter uma componente hereditária muito grande, nós só controlamos cerca de 20% através da alimentação. Não penses numa dieta com início, meio e fim. Pensa em algo que tu consigas manter a longo prazo. Mas conhecimento é poder nesse sentido. Há muita gente que se força a fazer jejum intermitente por acreditar que é a única forma de perder peso, ou que é a melhor forma. É que a nossa refeição pré-treino tem algum impacto, mas acaba por não ser o mais importante para o treino. Passo número 1 é tu quereres. Não vais obrigar um carnívoro, alguém que só come carne, a ser vegetariano. Não gosto de extremos, okay? Não sou a favor de nada do que seja extremismo. Temos que ter cuidado com a banalização dos doces fit. A palavra-chave para o sucesso de qualquer acompanhamento é haver compromisso. Que riscos é que eu corria por treinar em jejum? Há pessoas que fisiologicamente não têm fome de manhã. E eu vou dizer àquela pessoa, não, tu tens que comer e tens de te obrigar a comer de manhã. Não, o que é mais vendável, uma solução mágica, é marketing, não é? Não existe alimentos específicos nem para engordar, nem para emagrecer. Adriana, para quem começou a ver este podcast, porque é que devia ficar até ao fim? Pronto, então para quem não me conhece, eu sou nutricionista e tenho uma missão, entre aspas, para mim, que é descomplicar a nutrição. Eu acho que o facto de nós termos mais acesso à informação acaba por confundir muitas pessoas, porque a informação é muito discrepante. E eu acho que é importante de descomplicarmos. E como todos nós precisamos de comer, acho que todos já vamos ter um bocadinho de interesse em perceber o porquê que o fazemos, ou como é que o devemos fazer melhor. E quem pretender então descomplicar um bocadinho a parte da nutrição tem interesse neste podcast. Adriana, porquê nutrição? De onde é que nasce este interesse todo por aquilo que nós ingerimos e que depois vai ter todos estes efeitos lá dentro? Pronto, isto acaba por ser aqui uma parte um bocadinho pessoal, mas que eu não tenho problema nenhum em partilhar. Aliás, já o fiz e acho que até pode ser uma forma de ajudar um bocadinho as pessoas. Isto tudo começou na minha adolescência, não é? Porque eu era uma criança, para quem não sabe, me mete uma pastelaria, portanto é algo um bocadinho antagónico àquilo que eu faço. Mas eu era uma criança, nunca fui obesa, mas era uma criança mais gordinha, rechonchudinha, por assim dizer. E eu sou de uma terra pequenina onde as pessoas gostam muito de comentar. Então aquilo chegando à fase da adolescência, começou-me ali a dar um clique qualquer, comecei-me a sentir gorda, e então fui de extremos e gradualmente fui. Inicialmente era só uma dieta e depois fui então desenvolvendo aquilo que acabou por vir a ser uma anorexia nervosa. E portanto ali por volta dos 13, 14 anos, o meu maior interesse e o meu maior hobby era perceber o que eram calorias, o que eram nutrientes, ler rótulos, como é que eu podia fazer para perder peso. Então aquilo começou ali a ficar muito entranhado. Depois acabei por ter acompanhamento, apesar de haver uma parte que eu considero que seja um bocadinho crónica, né? Porque não posso dizer que não haja um dia que eu não pense na parte da nutrição, só que agora virei isso numa forma de ajudar também um pouco os outros. Mas o interesse surgiu muito daí. Inicialmente até entrei em bioquímica, na primeira fase ainda estive lá se calhar umas semanas, até que eu percebi, ok, eu quero saber bioquímica, fisiologia, são coisas que eu adoro saber, que normalmente é aquilo que não interessa a ninguém, mas o que é que se passa dentro da célula, o que é que isto nos faz. E eu pensei, ok, eu quero bioquímica, mas eu quero especificamente voltada para a parte da saúde, para a parte alimentar. Então, na segunda fase, candidatei-me à nutrição, entrei e foi por aí o meu percurso muito ligado à parte profissional. Tanto que eu às vezes digo que eu não escolhi nutrição, foi no fundo a vida que conduziu-me a ir para a nutrição, porque era aquilo que eu pensava todos os dias e eu passava muito tempo a pesquisar sobre o que eram calorias, nutrientes. Então pensei, ok, se é isto que eu passo os meus dias a pensar, eu vou saber mais sobre isto e tentar canalizar isto para ajudar os outros. É muito interessante porque, não sei se viste o meu podcast, nós temos uma história um bocadinho parecida. Eu canalizei para o exercício físico, tu foste para a parte da nutrição, que também me fascina muito, mas preferi sempre a área de treino. Chegando a este ponto de conhecimento que estás hoje, como é que lidas com o facto de ainda haver muita desinformação? Muitos nutricionistas a dizer que não podes comer hidratos depois de X horas, não podes comer pão, como é que tu lidas com isso? É assim, por um lado, do ponto de vista da pessoa comum, fico um bocadinho triste, porque depois também acaba por haver uma má relação da comida, com a comida das pessoas, por essas mensagens que são transmitidas. Portanto, eu sei que há pessoas que se calhar já têm medo de comer hidratos ou de comer depois das 18, porque certos colegas fazem esse tipo de passagem de informação, que no fundo é uma tentativa também, mais uma vez, de vender, não é? Porque é mais vendável uma solução mágica do que dizer às pessoas, não, é mais simples do que aquilo que tu pensas. Desse ponto de vista, entristece-me. Por outro lado, já lido melhor. Ao início ficava um bocadinho mais revoltada com isso. Agora já entendo que há espaço para
para a verdade no mercado, e que se calhar é importante haver essa desinformação para que os profissionais que valorizam a parte da ciência e da verdade sejam mais valorizados. Uhum. Tu tocas há pouquinho numa questão que é a anorexia, e eu, por curiosidade, vou levantar uma questão que eu sempre tive, que provavelmente tu és a melhor pessoa para me responder. Quem passa pela anorexia e já está num ponto preocupante, vamos dizer assim, tem sempre a direção, a vontade de ainda ficar mais magra. De onde é que isso nasce? Pronto, é como eu disse, inicialmente era apenas uma dieta, ok? Eu fui diminuindo gradualmente aquilo que comia. Eu lembro-me perfeitamente que comia 300 quilocalorias por dia, portanto aquilo era contado, mas isto numa fase de desenvolvimento de 13, 14 anos. E que o meu foco era, tipo, a minha mãe não me deixava ir para o ginásio porque ela percebeu aquilo que se passava. O que me valeu foi que os meus pais eram atentos e aquilo travou relativamente cedo. Mas eu ia para as escadas da minha casa e punha-me a subir e descer escadas tipo maluquinha para gastar o máximo possível. E na verdade eu tirava prazer em estar mais magra. Ou seja, eu passava fome, eu sentia fome fisiológica, que depois com o tempo também vai diminuindo, não é? Porque o nosso estômago acaba por diminuir de tamanho e tu vais te habituando e sentindo menos necessidade de comer, e depois acabas por tirar um prazer do facto de, no fundo, te sentes-te superior às outras pessoas. Na tua cabeça tu não precisas de comer, as outras pessoas é que precisam. Sentes prazer em conseguir fazer aquilo que os outros não conseguem, que é o resistir ao impulso de comer, e depois tiras prazer do resultado final. O problema é que toda a gente à tua volta te diz que tu estás magra e que estás extremamente magra, mas tu, quando te olhas ao espelho, não é assim que tu te vês, não é? Porque há uma dismorfia corporal associada à anorexia. E no caso, eu estava mesmo bastante magra, portanto cerca de 42 quilos, eu acho que foi o mínimo que cheguei, mas eu, na minha cabeça, não via isso. Eu olhava-me ao espelho e na minha cabeça, na minha visão, naquilo que eu via, eu estava gorda, não é? E mesmo esses comentários de estás mais magra ainda alimentam a tua vontade. É Exatamente. tipo um elogio. Sim, não é? porque tu estás a conseguir, no fundo, aquilo que tu queres, não é? Que é emagrecer. Sim, sim. Mas nunca está Identifico suficientemente muito. É engraçado como os gatilhos são sempre os mesmos. A forma como alguém com um distúrbio alimentar segue sempre o mesmo padrão. Porque tudo o que falaste eu sinto. O viver à volta daquilo, o ter um evento qualquer, uma festa, e começar a pensar em estratégias, apesar de ainda faltarem meses para aquilo acontecer, em estratégias para não comer ou para não ir. Sim, é isso, arranjar desculpas mesmo para não ir. Sim. Tanto que lá está, naquela fase da adolescência, que a maior parte das pessoas pensava em ir sair à noite, ao jantar, ou estar com os amigos, essa parte mais social, eu acabei por não a ter, porque o meu foco estava, ok, como é que eu posso comer o mínimo possível e gastar o máximo possível? O que não é mau, não sinto que tenha perdido nada por causa disso. Foi uma escolha minha e eu própria também não é algo que me fascine muito, por assim dizer. Mas pronto, perdes ali um bocadinho dessa questão, não é? Porque tira-te um bocado de vida social, entre aspas. Como é que saíste disso, dessa fase de menos boa? Foi com o tempo, não é? Inicialmente eu tive o acompanhamento que era suposto, apesar de eu considerar que no meu caso não foi muito eficaz, porque eu oferecia muita resistência tanto à parte da psiquiatria como ao resto. Eu lembro-me de ir de autocarro para a escola e cuspir os medicamentos do psiquiatra, porque eu não queria ir pela medicação. Eu já tinha alguma consciência das coisas e digo, ok, eu vou estar a tomar uma medicação que me vai amenizar aqui o sintoma, mas não me vai tratar a raiz de porque é que isto me acontece, não é? Então fui gradualmente, também lá está o facto de começar a ler mais sobre nutrição e a perceber que a comida não serve só para nos engordar ou nos emagrecer e que tem outros benefícios para nós, acabou por gradualmente me consciencializar disso. Depois, um pouco mais tarde, portanto, eu entrei para a faculdade e eu só comecei a treinar no último ano de faculdade, ou melhor, eu já fazia exercício físico, dava inclusive aulas de zumba, não é? Toda a gente tem um passado negro, este é o meu. E no fundo era um auxílio para me pagar as propinas, mas foi assim que eu comecei a ser exposta ao ginásio. E inicialmente era só aulas de grupo, parte do cardio, até que no último ano de faculdade eu decidi que ia estagiar para ginásio, porque também a área de nutrição desportiva sempre me interessou muito, e pensei, ok, vou começar a treinar. Na altura contratei um PT porque tinha consciência que se nunca tinha treinado ia aprender a fazer as coisas como deve de ser, e na altura o PT que eu contratei, ele competia. E portanto eu comecei logo a ser muito exposta, ele falava imenso da preparação que estava a fazer. Pronto.
E o que é que eu associo? Aquilo no fundo, depois eu fui ver uma prova, aquilo fascinou-me, lá está a tal história de conseguir fazer o que as outras pessoas não conseguiam, de superar e ir um bocadinho mais além, e então acabei por entrar no mundo da competição na altura, que agora olhando para trás eu consigo perceber que no fundo era um subterfúgio ou uma desculpa válida para a parte do distúrbio alimentar que já estava adjacente, não é? Porque eu só podia comer aquele número restrito de alimentos e fazer as coisas daquela maneira, mas eu agora tinha um propósito, não é? Uma Que era desculpa. o ir competir. E no fundo eu olhando para trás, e isso foi provavelmente a razão pela qual o meu percurso competitivo não foi muito bom, por assim dizer, foi que no fundo foi uma desculpa para prolongar um bocadinho essa parte da restrição excessiva. Não sabia que tinhas competido. Sim. Não sabia. Superalimentos e receitas mágicas. Qual é a tua opinião sobre o assunto? Pronto, lá está. É marketing, não é? A parte comercial soa muito bem dizer que há um superalimento ou que se comermos determinadas coisas vamos melhorar a nossa saúde. No fundo, o que é que são os superalimentos? São comer verduras e legumes todos os dias, ter uma alimentação equilibrada. Agora, não existe alimentos específicos nem para engordar, nem para emagrecer. Existe contexto, existe quantidades, existe pessoas e é sobretudo importante saber adaptar à pessoa que temos à frente. E acho que pôr os alimentos no lado como bons e no outro lado como maus complica mais do que ajuda na cabeça das pessoas. Então é importante consciencializar que sim, há alimentos que são nutritivamente mais interessantes do que outros e que é importante incluirmos mais, mas há espaço para tudo. Portanto, acho que é muito por aí. Só que isto não é vendável, não é? As pessoas ouvem isto e dizem, ok, então eu fui à nutricionista, ela pôs-me a comer aquilo que eu já comia, não me deu ali nada de diferente, Sim, uma solução sim, mágica, então fui lá para quê, não é? Pois, tem essa parte de o que é que eu venho aqui fazer. Sim. Mas no fundo o vosso trabalho é muito mais do que isso. Sim. E não estão aqui para enganar ninguém. E passa a mesma coisa no treino, não te Sim. preocupes porque passa-se. E tu deves saber. Sobre superalimentos, alimentos que fazem mal e bem, que acabaste de falar, normalmente são crenças muito enraizadas na cabeça de quem os tem, de quem as tem. Como é que se desmistifica isto? Pronto, isso é um processo gradual, porque de facto, como tu disseste, há crenças muito enraizadas e que muitas vezes já vêm de pais ou de avós ou coisas que as pessoas ouviram a vida toda e que vêm de alguém em quem confiam, não é? Portanto, é difícil eu chegar e de repente dizer não, nada disso, estás enganada a vida toda. Portanto, o primeiro passo é para já ter uma escuta ativa da pessoa, perceber de onde é que vem aquela crença e porque é que a pessoa acredita naquilo. Depois, o segundo passo é ganhar a confiança da pessoa e mostrar que, ok, eu sou profissional, mas não é por isso que sou mais ou menos do que tu. Tentar pôr-me ao mesmo nível da pessoa, ganhar a confiança dela também no meu trabalho. Ou seja, muitas das vezes o primeiro plano alimentar que eu faço pode nutricionalmente não estar o mais perfeito possível em termos de cálculos ou de escolhas alimentares, mas é o mais fazível e adaptado à crença das pessoas. E à medida que eu vou ganhando a confiança das pessoas, aí já tenho espaço para começar a questioná-la e levá-la ela própria a chegar à conclusão, não é? Porque é mais produtivo falar com a pessoa, fazer questões, explicar as coisas e ela própria perceber que aquilo funciona assim, do que eu chegar lá e impor a minha razão ou aquilo que eu acho que está correto. E posso dar um exemplo que acontece muito em consulta, eu sei que vamos falar disso mais à frente, mas é só para dar aqui um exemplo mais específico do jejum intermitente. Há muita gente que se força a fazer jejum intermitente por acreditar que é a única forma de perder peso, ou que é a melhor forma, ou o que for. E o que acontece? As pessoas efetivamente passam fome durante o período da manhã e muitas das vezes até têm depois mecanismos compensatórios à noite porque se forçam a algo que não é normal para elas, que é o não comer de manhã, e vêm com essa crença para a consulta. E eu digo, ok, mas está a fazer isto, quer mesmo manter assim, está-se a sentir bem a fazer dessa forma? E a pessoa diz, já me estou a habituar. E eu, o primeiro plano, até digo, ok, então vamos fazer jejum, mas vamos fazer bem feito, vamos ajustar o resto do dia e ver como é que corre. Mas se tiver fome de manhã ou se continuar a ter mais vontade de comer à noite, fale comigo e depois vamos ver como é que acontece. Muitas das vezes a pessoa chega à segunda consulta, já tem um pouquinho mais de resultados, já tem mais confiança comigo. Muitas das vezes depois, entretanto, começa-me a seguir e vê que eu já desmistifiquei alguma crença que ela tinha e até chega por ela dessa forma. E eu aí já tenho margem para dizer, ok, então e se experimentássemos aqui ter um pequeno almoço, mesmo não seja todos os dias, só para ver se sente diferença na fome que sente à noite ou não? Vamos testar. Se não se sentir bem, voltamos a tirar o pequeno almoço e a manter o plano como está. Então vamos testar. E a pessoa testa e experimenta e vê como é que corre. A mesma coisa, por exemplo, em relação à pesagem. Ainda há muitas pessoas que têm reticência a ter que pesar a comida, porque não me dá jeito, a balança e eu assim.
Então vamos fazer assim, não vamos pesar tudo, vamos só pesar algumas coisas, vamos experimentar, veja como é que se sente. Se for muito chato para si, a gente depois não pesa. O que é que acontece? A maior parte das vezes as pessoas pesam, sentem-se bem a pesar, veem que têm mais resultados a pesar e acabam por querer continuar a pesar. E sentem que foram elas que quiseram e que decidiram fazer dessa forma. Então eu acho que passa muito por aí. A dar conhecimento à pessoa para que ela possa tomar melhores decisões em conjunto com o profissional e não impor a visão do profissional. Sim. Bater de frente é quase sempre Não pouco ganhamos nada com produtivo. isso. Essa Sim. questão da pesagem fez-me rir um bocadinho agora, porque eu tenho lá uma pessoa em casa que tem um plano que a faz pesar a comida, mas eu nem devia falar porque ela não está cá e não se pode defender. Mas a verdade é que pesa a comida e depois pesa outra vez. E se no papel disser 70 gramas e se tu pesares 2 vezes 70 Dá gramas, 140. mas Mas isso é o problema de muita gente. O problema de muita gente é cumprir o plano 2 vezes, não é? Se quiserem, eu posso sair. Doces. Qual é a Doces. tua opinião sobre doces? E algo que está em voga agora para quem gosta de fazer exercício, que é doces fit e aqueles doces que tu podes comer mesmo fazer Vai, Ou Exato. então os doces intitulados como saudáveis, que às vezes têm as mesmas calorias do que aquele chocolate que tu queres tanto comer, mas vais substituir por um doce que dizem que é saudável, porque tem manteiga de amendoim. É assim, lá está, tudo depende do contexto. E, por exemplo, muitas das vezes, é assim, quem for o meu perfil vê que eu não sou muito de passar receitas, passo uma outra coisa de vez em quando, mas não é algo que eu gosto muito de passar, porque às vezes pode levar ao engano e já vou explicar porquê. Mas a questão dos doces fit pode ser válida. Por exemplo, se eu puser num pequeno almoço ovos, aveia e proteína, a pessoa pode pegar naquilo e fazer uma papa, ou fazer um bolinho, ou fazer um pudim, tipo, pegar naqueles ingredientes e fazê-los de maneira diferente pode ser uma forma de levar as pessoas a aderirem melhor à dieta, porque não sentem que estão sempre a comer a mesma coisa. E nessa perspectiva eu própria às vezes passo receitas com os mesmos ingredientes que estão no plano, só maneiras diferentes de as fazer. E aí está tudo bem. Ou, pronto, ok, até apetece-me ir a um almoço, levar uma sobremesa, mas eu sei que esta semana já fiz uma refeição livre, então vou ter que dosear um bocadinho e levo uma coisa com menos açúcar. Esporadicamente não me parece péssimo. Agora, temos que ter cuidado com a banalização dos doces fit, porque muitas das vezes os doces fit são mais calóricos até do que o doce tradicional, porque lá está, muitas vezes levam manteiga de amendoim, ou uma substituição muito comum que as pessoas fazem é trocar a farinha normal por farinha de amêndoa, que é mais calórica, não é? Portanto, sim. ok, se nutricionalmente pode ser mais interessante, pode, mas depois as pessoas misturam muito aqui dois conceitos, que é o conceito de ser saudável ou nutricionalmente mais rico e o conceito de estar em déficit calórico ou estar numa dieta de emagrecimento. Tu podes estar a comer alimentos considerados mais saudáveis, nutricionalmente mais densos. Eu não gosto muito do conceito saudável, é só por isso, porque acho que é muito relativo, mas tu podes estar a comer algo nutricionalmente mais interessante em calorias superiores àquelas que tu gastas, e neste caso não vais perder peso. E podes estar a comer se calhar coisas que nutricionalmente não são tão interessantes, mas estás em déficit e vais perder peso na mesma. E por isso os doces fit caem muito em erro aí, que a pessoa pensa, ok, eu estou a comer doces mas são fit e não estou a perder peso, o que é que está aqui a passar? Porque muitas das vezes caloricamente não são mais interessantes. E o mesmo acontece muitas vezes com certos produtos no supermercado, não é? Que nós vemos com a alegação do light ou do fit e que depois vamos a ver e em termos calóricos não nos poupa. E depois tem outra parte que é um bocadinho mais mental, que é, ok, se isto é fit, então vou comer o bolo todo porque isto não faz mal, isto é saudável. Enquanto que se calhar for uma coisa que nós sabemos que é mais calórica, conseguimos psicologicamente ter controlo e pensar, ok, isto é mais calórico, então eu vou só comer um bocadinho para controlar melhor. Eu tenho essa tendência Do fit. a fazer isso que tu acabaste de dizer. Temos quase todos, não é? E, por exemplo, acontece muito não só com as receitas, mas mesmo com próprios alimentos. Por exemplo, os frutos secos. A maior parte da malta pensa, ok, então não vou estar a comer nada com hidratos, vou trocar pelos frutos secos, porque são saudáveis. E são, não há dúvida, mas são extremamente calóricos, não é? E depois a malta, como pensa que é saudável, não tem o travão, vou comer o pacote todo. Enquanto que lá está, por exemplo, se estivermos a falar de Oreos, se calhar a malta pensa, pá, isto é calórico, então vou comer só 2, porque já sei se não a coisa vai extrapolar, não é? Sim. Então às vezes é preferível ter este controle e sobretudo ter esta noção. Esses doces fit estão muito na moda, mas o que dizer de dietas da moda? Aí já pode ser mais perigoso até, não? É assim, vai ao encontro da mesma coisa. Quando nós muitas vezes falamos do termo dieta, lá está, mais uma vez é o tal milagre vendável que a pessoa está à espera.
e que, na verdade, aquilo é muito giro, funciona num curto prazo, mas depois a pessoa, como não aprendeu nada com aquela dieta ou com aquele plano, acaba por passar de pouco tempo voltar aos hábitos antigos e tudo aquilo que alcançou perde-se. As pessoas têm os hábitos que têm por dois motivos. Primeiro, ou falta de conhecimento, não é? Não sabem se aquilo lhes faz bem ou lhes faz mal, e cabe ao nutricionista educar a pessoa e dar-lhe conhecimento e ferramentas para que ela depois possa ter uma autogestão. Eu também não tenho interesse que as pessoas fiquem dependentes de mim e do meu plano a vida toda. Elas vão precisando de mim, eu vou-lhes fornecendo a informação gradualmente, mas o meu objetivo é que as pessoas no fim saibam depois gerir e fazer melhores escolhas. E depois, pela parte hedónica, não é? Do prazer que a alimentação nos dá, também é outra das partes que condiciona os nossos hábitos, e portanto também nos cabe a nós ensinar às pessoas como gerir um bocadinho do que elas querem, com um bocadinho do que elas precisam, para lá estar, para terem o equilíbrio e conseguirem depois manter a longo prazo. O problema das dietas da moda é que normalmente são dietas mais restritivas ou que cortam um determinado grupo alimentar ou alimento, que não é sustentável depois a longo prazo, porque normalmente até são coisas que as pessoas gostam e elas acabam por, depois de passar o tal período de dieta, voltar ao que está. Sim. E sobre essa autonomia, e agora entrando para a contagem de macronutrientes, que muita gente faz de forma autónoma, consegues-me explicar qual é a diferença em fazer essa contagem de forma autónoma ou a ser acompanhada por um nutricionista? Sim, pronto. Eu, a maior parte das pessoas que têm a serem acompanhadas por mim, elas optam por ter um plano alimentar, até porque normalmente o meu plano alimentar não é aquele típico plano alimentar em que eu dou uma lista, tipo uma refeição e agora comes aquilo durante 3 meses ou o que for. Eu normalmente dou sempre várias opções para cada refeição e vou adaptando as refeições depois à medida que a pessoa me vai dando feedback. Portanto, acaba por ser um plano alimentar mais aberto e não fechado. No entanto, já tenho algumas pessoas que preferem mesmo assim, dentro dessa flexibilidade, serem ainda mais flexíveis e fazerem elas próprias a contagem de macros, e faz diferença ter ou não aqui um acompanhamento por vários motivos. Se for uma pessoa iniciante, então é mesmo super importante ter o acompanhamento, não é? Porque além das macros, é preciso saber fazer uma seleção correta de alimentos, não a pessoa está a sacrificar, a passar fome para inserir ali chocolate num déficit calórico, quando na verdade pode inserir o chocolate numa determinada quantidade, mas depois faz sentido fazer uma seleção melhor de alimentos. Se estivermos a falar de mudança de composição corporal e não apenas de uma perda de peso, então aí é ainda mais importante, porque não é só a questão do déficit calórico, é também assegurar que a pessoa come proteína em quantidade suficiente. O timing das refeições também pode ter algum impacto em quem treina principalmente. A parte dos hidratos, muitas vezes as pessoas, quando fazem esse cálculo sozinhas, têm tendência a reduzir demais e às vezes não precisam de ir a esse extremo, e sobretudo na distribuição desses hidratos, porque normalmente quando nós recorremos à aplicação, aquilo é uma distribuição um bocado chapa 5, igual para toda a gente, e não é adequada à rotina, às necessidades das pessoas, aos gostos. Então contar macros com acompanhamento permite uma maior personalização nesse sentido e uma melhor escolha alimentar. E isso vai bater um bocadinho com o que é o geral da psicologia humana, que é até uma questão que eu te posso colocar aqui no seguimento desse tema, que é: qual é a preocupação que tu tens com a inteligência artificial na nutrição? Porque a ideia da qual eu parto é de que eu, como ser humano, vou sempre querer, ou vou ter sempre mais motivação para responder a um ser humano que está do outro lado e não a um robô. E provavelmente isso é que tem muito impacto no facto das pessoas serem acompanhadas, porque está ali o plano de um lado e do outro. Mas se eu tiver um robô a quem responder, não está ali ninguém. Mas se eu tiver um compromisso com uma pessoa, provavelmente a minha motivação muda. Sim, falaste a palavra-chave, que é compromisso, ok? A palavra-chave para o sucesso de qualquer acompanhamento é haver compromisso de ambas as partes, ou seja, eu estou a fazer a minha parte de educar a pessoa, fazer o plano alimentar, estar ali para lhe esclarecer as dúvidas e as dificuldades que ela tem, mas a pessoa depois também tem o compromisso de fazer a parte dela e relatar a alguém e saber que se acontecer alguma coisa, se aquilo não correr como o que foi previsto, porque normalmente nós na consulta aquilo é tudo hipotético, falamos com a pessoa, pode ser assim, pode ser de outra forma, mas depois as dúvidas e as dificuldades surgem na prática e é importante que esteja alguém naquele momento que lhe vá responder àquela dificuldade em geral. A inteligência artificial responde sobretudo a algoritmos, não é? Portanto, a padrões, e muitas das vezes o que acontece é que a vida das pessoas sai desse padrão, não é? E portanto nós temos que saber adaptar aquilo depois que é a realidade da pessoa
porque lá está, não é só calcular macros. Aliás, eu costumo dizer que calcular macros e passar o plano para o papel é a parte fácil do meu trabalho. Depois a parte mais complexa é encaixar isso nas dificuldades reais de cada pessoa. Sem dúvida. Eu já passei por uma fase em que treinava muito cedo, fazia crossfit. E eu estou a dizer isto não com desdém pelo CrossFit. Eu gosto muito do CrossFit. Não é a mesma visão que tu tens sobre o Zumba. Eu também tenho essa visão sobre o Zumba. Atenção, eu neste momento, se for preciso dar aulas de Zumba novamente, eu não tenho problemas nenhumas com isso, mas sei que tem uma conotação um bocadinho negativa por quem faz musculação, porque normalmente a malta olha para uma coisa ou outra. É a mesma coisa que o CrossFit, não é? A malta normalmente olha, tu fazes musculação ou tu fazes CrossFit e não olham para as coisas como potenciais complementos ou de haver espaço para tudo. Essa perspectiva. Exatamente. Não é? Ideia da qual eu discordo completamente, porque eu fui Exato. buscar muita coisa ao CrossFit para saber o que eu sei fazer hoje em musculação. Mas quando eu treinava em CrossFit, eu fazia CrossFit às 7 da manhã, significa que eu acordava e não ingeria nada e ia treinar 1 hora de CrossFit, um treino extremamente intenso. E que riscos é que eu corria por treinar em jejum? Este é um podcast de partilha. Trabalhamos arduamente para dar-te o melhor e só é possível com o teu apoio. Para trazermos o melhor conteúdo e mais convidados, é fundamental o teu feedback. Por isso, se gostas do BMS Podcast, clica no botão de subscrição e interage connosco. É assim, não posso dizer propriamente que corrias algum risco, não é? Isso é algo altamente individual e a verdade é que a nossa refeição pré-treino tem algum impacto, mas acaba por não ser o mais importante para o treino, porque nós trabalhamos, seja no CrossFit, seja na musculação, com base nas nossas reservas de glicogénio. Vocês sabem esta parte, se calhar melhor do que eu, e as nossas reservas de glicogénio não ficam cheias por aquela refeição imediata. Aquela refeição imediata vai-nos dar algum hidrato, alguma energia em circulação, mas depois as reservas de glicogénio têm muito a ver com aquilo que nós comemos no dia anterior e nos dias anteriores. E portanto, o facto de treinares em jejum pode não ter risco nenhum. Se és uma pessoa que está adaptada a isso, se te sentes bem, se a tua última refeição, por exemplo, do dia anterior até foi uma refeição ajustada, não há problema nenhum. O que é que acontece? Algumas pessoas não estão adaptadas a isso e podem sentir-se ou tontas ou indispostas, ou ter eventualmente alguma hipoglicemia. Por exemplo, se for alguém que tenha algum desnível a nível da glicose no sangue, por exemplo, ou quem tenha diabetes, ou quem tenha tendência para tal, aí pode ter um risco maior de ter uma hipoglicemia e convém se calhar fazer ali um reforço rápido antes do treino. Uma pessoa sem patologia, que se sente bem, que se calhar está adaptada a fazer isso, não tem problema nenhum em treinar em jejum. Se falarmos da musculação, normalmente não há perda de performance. Lá está, é altamente individual. Eu conheço muita gente que não. Há pessoas que relatam que sim, talvez até pela parte mais psicológica, ou lá está, por se calhar as últimas refeições do dia não são assim tão ricas e depois sentem essa queda de performance, mas depois a queda de performance é sempre difícil de atribuir a um só fator, porque pode ter a ver com vários fatores. O sono, por exemplo, é algo que é super importante para a parte da recuperação e da progressão muscular. E muitas das vezes não está suficientemente assegurado e as pessoas acham que aquela refeição ali pré-treino é que lhes vai salvar a vida e não. De qualquer das maneiras, se fazer uma refeição pré-treino te deixa mais motivado ou se tu achas que comer determinada coisa te vai dar mais motivação para treinar, não há problema nenhum em fazê-lo. Isso é um bocadinho a mesma coisa que acontecia comigo e com um grande amigo meu que já chegámos a treinar juntos e ele tomava um pré-treino que tinha um impacto brutal nele e ele ficava supostamente com a testosterona toda em cima e convenceu-me, tu tens que tomar este pré-treino, e eu tomei o pré-treino e fiquei exatamente igual. Sim. E a conclusão a que eu cheguei é que... Isso até acontece com atletas, por exemplo, de futebol, que têm determinadas crenças ou hábitos antes de irem e que se não o fizerem daquela maneira aquilo já não vai correr bem e por isso temos que adaptar. Olha, uma das partes que eu mais gosto na nutrição hoje em dia é que eu sinto que potencia muito o meu treino. Qual é a ligação que tu fazes entre treino e nutrição? Pronto, eu uso muito uma analogia, normalmente para chegar lá está, às pessoas comuns, que é a de construirmos uma casa. Portanto, a nutrição no fundo é os tijolos e nós no treino vamos empilhar os tijolos e construir aqui a parte da casa. Mas obviamente que a nutrição tem impacto em tudo, não é? Porque nós lá está, é tal história, nós não comemos só pela questão do emagrecer ou do engordar, não é só calorias, e nós precisamos de nutrientes para gerar força, para construir massa muscular,
não só os macro, mas também os micro, e portanto é óbvio que as escolhas alimentares que nós fazemos depois vão ter impacto na nossa performance, não é? Porque no fundo é o nosso combustível. Um carro não anda sem combustível e nós, se não estivermos bem nutridos, também não vamos conseguir ter a nossa melhor performance. Uhum. Conseguimos ganhar massa muscular sem estar numa dieta hipercalórica? Conseguimos, ok? Principalmente iniciantes, acontece muito até estarem em déficit e terem ganhos de massa muscular. Portanto, como se costuma dizer, a recomposição corporal em iniciantes é quando acontece mais facilmente. Basta, lá está, a parte da distribuição nutricional, o facto de começarem, por exemplo, a comer mais proteína ou a terem uma melhor escolha de distribuição de hidratos de carbono. O facto, por exemplo, da introdução do treino de força por si só já vai logo fazer aí diferença, mesmo que numa fase inicial não haja tanta mudança assim na alimentação, e portanto é possível haver construção muscular. Agora, claro que depois chega a uma determinada altura, por exemplo, quem já é muito avançado, começa a chegar a uma altura que tu vais ter que escolher se queres ir para um lado, ganhar massa muscular e fazer um excedente calórico, ou fazer um déficit calórico e perder massa gorda. Para a maior parte das pessoas comuns é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Lá está, quando chegas a um determinado nível acabas por ter que optar. Por isso, respondendo à tua pergunta, sim, é possível. E se falarmos em métodos de avaliar, o que é que tens a dizer sobre balanças, bioimpedância, essas coisas todas? Pronto, eu detesto a bioimpedância. Uhum, A eu bioimpedância também. é muito frustrante para as pessoas. Tens de certeza que já apanharam casos de pessoas que estão claramente mais magras, a roupa está mais larga, têm menos medidas, depois vão à bioimpedância, o peso baixou, mas elas perderam músculo e ganharam gordura. Depois a pessoa fica ali toda desesperada por aquele número na balança, que na verdade é afetado por N fatores. Portanto, a bioimpedância, a água que nós bebemos antes, aquilo que nós comemos, o facto de termos ou não treinado, há imensas coisas. A parte menstrual, por exemplo, nas mulheres também é uma coisa que afeta bastante. Até o facto de pegares na balança, não é? De moveres a balança. Exatamente, portanto, o simples sítio onde a balança está vai afetar. E depois vai dar resultados que nós, enquanto seres humanos, ainda ficamos ali muito presos a números. E a pessoa olha para aquilo e depois vai sentir uma frustração quando na verdade ele teve resultados. Então eu normalmente, pronto, se estiver num contexto de um ginásio ou de um sítio que usa bioimpedância, eu vou usá-la na mesma, até porque eu percebo que, por exemplo, para os profissionais de exercício que fazem muitas avaliações por dia, seja quase impossível estar a fazer uma avaliação mais detalhada ou estar ali a demorar mais tempo, e no fundo aquilo é uma forma rápida e visual de explicar à pessoa como é que ela está em termos de valores. No entanto, para a avaliação a longo prazo não é de todo uma boa ferramenta. Eu, por norma, tiro perímetros sempre e faço a avaliação com pregas quando tenho a oportunidade de estar presencialmente com a pessoa, que lá está, tem uma margem de erro associada neste caso a mim, à minha medição, mas que comparativamente com a balança é sempre muito menor. Mínimo. Além disso, eu por norma peço sempre às pessoas para tirarem fotos, principalmente no acompanhamento online, porque lá está, as pessoas veem isso todos os dias, ou seja, muitas das vezes elas não têm noção do quanto estão a progredir. E depois quando vão ver uma foto de há 2 meses e uma foto atual, é que elas veem, ok, de facto isto há aqui a diferença, estou mais tonificada, tenho menos perímetro abdominal. Então eu normalmente tento sempre consciencializar as pessoas para, ok, até podemos ir à balança, até podemos ver o que é que ela nos diz, ter aqui um termo de comparação, mas aquilo não é tudo o mais importante. Encontras muitas pessoas chateadas porque o peso não diminui, apesar de terem ganho massa muscular e terem começado a treinar. Porque sabemos que o músculo é mais denso do que a massa gorda. Sim. Ou a gordura. Sim, mas o peso ainda afeta bastante a parte mental da pessoa, porque é algo mais visual, percebes? Tu tens o peso como algo muito concreto e o peso fora do contexto de ginásio é aquilo que é usado em quase todo lado. Até pelos médicos para medir o IMC. Porque a verdade é que para a população geral, portanto que não treina, é um bom indicador. Ok, permite-nos ter ali uma ideia como é que a pessoa está. Depois, claro, já sabemos que quando a pessoa treina, a composição corporal muda e aí o peso de modo isolado deixa de ter tanta significância. Mas ainda mexe muito visualmente, especialmente com as mulheres. Noto mais isso nas mulheres, os homens nem ligam tanto. Que o não ver o número na balança a diminuir muitas vezes gera frustração. E eu até fiz um reel há pouco tempo a brincar com isso, que é, tem muita gente a chegar na consulta a dizer eu não tive resultados nenhuns, apesar de cumprir, o peso não baixou, depois vamos tirar pregas e perímetros e tiveram bastantes bons resultados. E depois também tentar avaliar os resultados não físicos, não é? Porque é importante consciencializar a pessoa
que sim, parte física é o objetivo normalmente a qual elas recorrem à nutrição, mas que os benefícios vão muito além disso, portanto, melhoria do funcionamento intestinal, a pessoa sentir-se com mais energia ao longo do dia, conseguir estar a treinar melhor, mais conforto gástrico, dormir melhor e, portanto, tudo isso é progresso. Então, tentar fazer as pessoas avaliarem além do peso. Uhum. Como fazer uma pessoa ganhar adesão a um plano de nutrição? Pronto, é assim, para mim a adesão é a base, ok? Eu costumo dizer, eu prefiro ter um plano que nutricionalmente não esteja tão certinho em termos de distribuição de macros, mas aquela pessoa consegue segui-lo e depois com o tempo, lá está, vou ganhando a confiança da pessoa e vou sugerindo outro tipo de trocas, do que ter um plano que está ali muito certinho, muito direitinho em termos de cálculos, mas depois a pessoa não o consegue fazer. Porque lá está, há pessoas que não têm tanto tempo para cozinhar, ou pessoas que efetivamente têm que comer sempre fora, então cabe-nos a nós arranjar soluções, porque se a nutrição for mais um problema na vida daquela pessoa, se lhe causar mais stress para ter que aderir ao plano alimentar, não vai ser algo duradouro. É muito giro ao início, mas vai chegar a uma altura em que não vai ser viável. Então o que eu tento sempre fazer é perceber o que é que a pessoa já faz e que trocas é que subtilmente eu posso ir fazendo ali para amenizar. E, sobretudo, a pessoa ganhar gestão de quantidades, porque, como eu disse há bocado, isto falando de pessoas que não têm patologia, aí pode ser um bocadinho, é necessário um bocadinho mais de especificidade, mas para a pessoa comum, o mais importante vai ser aprender a gerir quantidades. Portanto, não precisa lhe proibir nada, nem lhe acrescentar nada, apenas ensiná-la a gerir. Gosto sempre muito dessa abordagem que pensa no longo prazo e no que é que a pessoa pode conseguir manter num longo espaço no tempo. Porque eu sinto que a maior parte dos nutricionistas se focam, muito no emagrecimento e, dois, muito no curto prazo. Não é? Aquelas mudanças radicais que se calhar não são sustentáveis porque a pessoa acabou aquele programa de nutrição, o que seja, e não vai conseguir manter. Não vai conseguir ir a um almoço de família e comer de forma controlada porque não está ajustado ao nosso dia-a-dia. Por isso é algo que me agrada mesmo muito, essa abordagem. É um bocadinho o mesmo efeito de quem ganha, das pessoas que ganham a lotaria. Está provado que a maior parte das pessoas que ganham a lotaria perdem grande parte da riqueza que ganham e tem a ver com aquele efeito momentâneo, não é? Tu passaste ali por um efeito de prazer incrível, mas que não está dentro da linha que trazias de trás. Não é um hábito que tu trazes gerir aquilo tudo e muitas vezes perdes-te. E a mesma coisa acontece com as pessoas que passam por uma dieta incrível que funciona durante 3 ou 6 meses, mas tu não mudaste os hábitos que trazias de trás. No final daqueles 6 meses tu vais voltar a ser exatamente o que eras, ou pior ainda, porque a tua cabeça vai procurar ainda mais de forma intensa o prazer, não é? Sim, nós somos seres de hábitos, portanto a palavra hábito aí está excelente, porque é nisso que nós temos que trabalhar, é na mudança de hábitos, ou então tentar manter os hábitos que estão antigos e fazer ali trocas subtis e depois com o tempo ir melhorando. Mas a verdade é esta, é o que eu costumo dizer, não penses numa dieta com início, meio e fim, pensa em algo que tu consigas manter a longo prazo. Claro que agora queres emagrecer, se calhar vais comer um bocadinho menos de determinadas coisas, mais tarde, depois quando for para manter, já vais ter uma margem calórica um bocadinho maior, mas pensa em incluir os alimentos que tu te vês a comer para o resto da vida. Porque se te custa muito não comer determinada coisa agora, vai-te custar ainda mais depois de estares 1 ou 2 meses sem a comer de todo. E a comida vai estar sempre lá. Portanto, vai sempre haver eventos onde vão aparecer doces, vai sempre haver eventos onde vão aparecer aquele alimento gatilho e, portanto, nós temos que aprender a lidar com ele, não é? É à semelhança, por exemplo, das pessoas que às vezes deixam de fumar, o tabaco vai estar sempre ali, não é? A pessoa é que tem que ter a consciência que não vai pegar nele e que não vai... Claro que a nossa disponibilidade alimentar afeta, não é? E pode ser um truque não termos em casa alimentos que eventualmente nos despoletam mais descontrole. De qualquer das maneiras, o objetivo é depois aprendermos a lidar com eles, porque mais cedo ou mais tarde eles vão se cruzar connosco, não é? Como é que lidas com alguém que, acredito que te aconteça, alguém que te aparece e diz que quer emagrecer, mas tu sabes que aquela pessoa, no fundo, não precisa de emagrecer, precisa de uma melhoria da composição corporal, que passa por treinar também. Como é que tu olhas para a pessoa e tentas incutir-lhe esse trabalho multidisciplinar entre ti e o personal trainer, no caso? Sim, eu normalmente, nos contextos em que trabalho, e mesmo quem me procura online, já são
pessoas que por norma já treinam e pretendem então otimizar a composição corporal, otimizar o rendimento no treino, porque lá está, como o meu foco em termos de posts e em termos de sítios onde me fui propor a trabalhar sempre foi muito a área desportiva, por norma as pessoas já treinam. Quando elas não treinam, eu explico de facto o que é que elas poderiam ganhar com o começar a treinar e de que forma é que isso lhes ia potenciar a parte da nutrição. Sim, porque emagrecer é muito mais do que ver o peso a baixar na balança. É muito mais do que isso. Dieta vegetariana, vegana, omnívora, carnívora. Se nós tivéssemos que escolher só uma, o que é que indicavas? Ui, escolher só uma? Eu não indicava nenhuma dessas, para ser honesta, porque eu não gosto de extremos, ok? Não sou a favor de nada do que seja extremismo. Agora, claro que por algumas crenças ou por alguns motivos, para algumas pessoas, pode fazer sentido uma determinada abordagem alimentar. Por exemplo, muitas das pessoas que são veganas ou vegetarianas é pela questão ética, por outro tipo de crenças que não propriamente a parte nutricional, e temos que respeitar isso e saber adaptar isso. A ciência mostra-nos que qualquer uma dessas dietas ou dessas abordagens podem ser válidas desde que bem estruturadas. Por exemplo, mesmo em termos de atletas, já está provado que tem os mesmos tipos de resultados e de ganhos em termos de força e de hipertrofia, mesmo quem não come alimentos de origem animal, portanto os vegetarianos ou os veganos, tem que haver uma distribuição adequada e alguns cuidados mais específicos, não só com o aporte de proteína, como também com o tipo de proteína que é ingerida, nomeadamente, por exemplo, a leucina, que muitas das vezes temos que ter mais cuidado nos vegetarianos porque não a obtêm tão facilmente, e depois com as partes dos micronutrientes também. Interessante, por acaso era a pergunta que eu ia fazer a seguir, porque eu já treinava e fui vegetariana por mais ou menos um ano. Curiosamente também era acompanhada na parte nutricional, não sei se bem ou mal, isso não sei, mas sei que me senti muito mais fraca no treino. Chegou a um ponto que isto não é fazível. Se calhar não era uma crença suficientemente forte para eu levar a longo prazo, mas não é essa a questão, é que eu me senti de facto mais fraca. Achas que foi porque a dieta não estava adequada ou que não é uma dieta adequada para toda a gente? Pode não ser uma dieta adequada para toda a gente, ok, pronto. Mas de qualquer das maneiras dá sempre para, como eu costumo dizer, com todos os alimentos, construir ali um plano fazível e adequado para aquilo que é aquela pessoa. Mas depois temos que ver a questão psicológica, que está aqui muito inerente. E no treino e no rendimento no treino, a forma como tu te sentes ou como tu encaras que vais para o treino também pode condicionar um bocadinho aquilo que é depois a tua performance. E há vários estudos feitos sobre isto, em que puseram 2 grupos de pessoas, estavam a comer exatamente as mesmas calorias. A um grupo foi dito, olha, vocês estão em déficit, ao outro grupo não foi dito que estavam em déficit, portanto eles não tinham esse conhecimento. O grupo que estava em déficit relatou ter mais fome, ou que sabia que estava em déficit, relatou ter mais fome, relatou ter mais craving, sentir-se mais fraco. O outro grupo estava a comer exatamente o mesmo valor energético e não relatou nada disso. Ou seja, poderá ser psicológico também. Exato, ou seja, a forma como nós encaramos as coisas também acaba por condicionar um bocadinho depois o nosso resultado, pronto, como é o caso dos efeitos placebo também, que acabam por reportar algum efeito porque a pessoa efetivamente acredita neles, ou a forma, também já há estudos feitos que a forma como os médicos recomendam um determinado medicamento vai influenciar o tratamento, potenciar o tratamento no fundo. Ou seja, se tivermos um médico que diz, ok, isto vai resultar, vai correr super bem, um medicamento é muito bom, a pessoa efetivamente mostra melhorar um bocadinho mais do que a pessoa que toma um medicamento sem ter esse feedback tão positivo. Muito interessante. Há um psiquiatra de Harvard, do qual eu não me estou a lembrar do nome agora, mas que já há alguns valentes anos estuda o impacto que a alimentação tem no tratamento de problemas psicológicos acima do que é a medicação. Ou seja, ele já há muito tempo que procura substituir o efeito de medicamentos, como tu estavas a falar no início da conversa, no teu caso, não é? Que os medicamentos tinham aquele efeito quase de aversão, tu tentavas evitar. E aquilo que ele tem vindo a descobrir pelos estudos dele é que consegue uma eficácia muito mais forte trocando a toma de medicamentos imediata por mudar os hábitos das pessoas na alimentação, em casos que nós partimos do princípio que não tem nada a ver com uma depressão. Ele consegue, ou pelo menos os estudos dele apontam, que é possível curar uma depressão com mudança de hábitos alimentares. Na tua opinião, de onde é que isto veio?
É assim, eu não sou anti-medicamentos nem nada disso. Pelo contrário, eu acho que se a pessoa tem uma patologia, o medicamento está estudado para a tratar, a pessoa precisa de o tomar, a ciência funciona para isso mesmo. A alimentação funciona nos casos em que já há patologia mesmo instituída como um complemento para a melhoria do efeito e pode fazer com que a pessoa tome menos medicação, por exemplo, na hipertensão arterial ou mesmo no colesterol, apesar do colesterol ter uma componente hereditária muito grande, nós só controlamos cerca de 20% através da alimentação, mas esses 20% pode ser a diferença entre a pessoa ter que medicar ou não, por exemplo. E eu acredito que a nutrição também possa funcionar mais no sentido preventivo. Lá está, olharmos no longo prazo, se calhar termos melhores hábitos agora, pode evitar que venhamos a desenvolver certas doenças crónicas. Quando a doença já está instituída, nós podemos melhorar um bocadinho o estilo de vida da pessoa, controlar um bocadinho melhor os valores, mas há certos casos, por exemplo, colesterol. Há vários casos em que a pessoa já está a treinar, já está a fazer a dieta adequada, já tem o estilo de vida todo otimizado, mesmo assim a componente hereditária, a pessoa tem o colesterol elevado. Aí não temos como fugir, não é? A pessoa vai ter que tomar a medicação porque o risco de ter o colesterol elevado pode ser maior do que o risco que a medicação lhe possa trazer. Então temos que sempre pesar numa balança. Agora, claro que a nutrição pode ajudar, lá está, sobretudo na prevenção, e ser uma ajuda ao tratamento, não é? Portanto, até reduzir a dose de fármaco, por exemplo, que também é uma mais-valia. Tu acabas por lidar muito com a parte psicológica, não é? Que acabamos todos, das pessoas. Como é que lidas com os casos de insucesso? Acabam por acontecer. Sentes que a pessoa vai à consulta e admite e és capaz de com ela conseguirem reverter? Ou sentes que as pessoas já nem têm a coragem de aparecer à consulta? Como é que tu lidas com... Há um bocadinho das duas coisas, não é? Há pessoas que, de facto, não vão à consulta e não me dizem mais nada mesmo depois de eu lhes perguntar ou de eu tentar insistir com elas. E isso pura e simplesmente pode ser porque a pessoa não está numa fase de vida para, de facto, se comprometer a fazer algumas mudanças ou ter alguns cuidados, porque lá está. Eu tento descomplicar ao máximo e fazer o plano ser o mais fácil possível, mas não sou hipócrita, requer algumas escolhas, requer algumas mudanças, requer alguns sacrifícios às vezes que nós tínhamos que fazer. E há pessoas que por isso simplesmente não estão numa fase da vida para isso, ou por isso simplesmente podem, lá está, não ter empatia comigo e acabam por não seguir. E depois tem essas pessoas que, felizmente são a maioria, que lidam, que perceberam que de facto não conseguiram aderir e voltam e dizem, olha, não consegui por isto, isto e isto, então vamos encontrar aqui soluções. Aliás, eu normalmente é logo uma das coisas que deixo bem assente na primeira consulta é o plano que tu vais receber inicial vai ser aquilo que me parece melhor neste momento de acordo com aquilo que nós falámos. Mas há vários caminhos para chegar ao mesmo destino, ou seja, se isto por algum motivo não estiver a resultar, ou porque não consegues cumprir, ou pelo que for, fala comigo que eu arranjo outra solução para ti, ou tentamos as duas chegar aqui a um consenso, a uma coisa mais viável. Mas é preciso haver comunicação, é a tal história do compromisso, tem que haver um compromisso de ambas as partes, ou seja, eu comprometo-me a acompanhar a pessoa, mas a pessoa tem que me dar ferramentas para eu poder oferecer outras alternativas. Muitas das vezes o que acontece também é, lá está, há dois tipos de pessoas, há pessoas que não dizem nada por simplesmente estão mesmo a cumprir e depois chegam ao final do mês, voltam no retorno, tiveram resultados e está tudo bem, maravilha, por simplesmente não sentiram necessidade. Depois há pessoas que não dizem nada porque de facto não estão a cumprir e também não me dão ferramentas para poder ajudá-las, porque elas próprias se autoculpabilizam que, ok, isto é culpa minha. E não, é um trabalho de equipa, eu posso não ter feito a melhor abordagem para ti neste momento, há outra solução. Tem sempre de ser, a pessoa tem de dar a mão e nós a ela, não é? Exato. Tem de ser trabalho mútuo. Por curiosidade, já acompanhaste alguém com um distúrbio alimentar? Já acompanhei. Aliás, tenho algumas pessoas que acabam por ter, algumas delas algo já muito marcado e diagnosticado, outras que acabam por ir descobrindo que há ali um padrão alimentar não muito ajustado. Claro que é um trabalho que eu não consigo fazer sozinha, não é? Tem que haver uma parte multidisciplinar, um acompanhamento da parte psicológica. No entanto, eu acho que o facto de eu ter passado por isso, e eu partilho abertamente que passei por isso, inclusive mais tarde, depois de competir, passei por alguns episódios de compulsão alimentar, que também é uma parte do Ou distúrbio. seja, o teu distúrbio prolongou-se no tempo. Eu sinto que Sim, ele teve um bocadinho amenizado. Lá está, mas o facto de ter competido depois veio despoltar o polo oposto, porque depois parei de competir, não tinha mais provas programadas. Foi há quanto tempo, só por curiosidade?
para aí a minha última prova, diria que foi há 4, 5 anos, mais ou menos. Eu também tive muito tempo a competir seguido, que eu comecei a competir no final da faculdade e depois levei aquilo 4 ou 5 anos, tipo umas provas atrás das outras, numa fase muito precoce, porque não tinha assim tanto tempo de treino, nem tanta maturidade, nem psicológica, nem muscular para o fazer, mas lá está, quis passar pelo desafio e tirei coisas muito, muito boas de lá. Mas teve esse impacto depois negativo, que é a prova parou, eu já não tinha aquele subterfúgio para ter que seguir aquela dieta apertada, mas na minha cabeça eu ia voltar a competir outra vez, ou seja, ia voltar a passar por uma restrição, então criei ali a questão de, ok, deixa-me comer agora enquanto posso, porque depois isto vai chegar a uma altura que me vão cortar tudo outra vez, e então passei ali por um período menos positivo e mais relacionado com a parte da compulsão, que me ajudou a perceber o outro lado, tanto não só o lado da anorexia como o lado da compulsão, e depois foi isso que também me levou à abordagem que eu tenho hoje, porque logo quando acabei a licenciatura eu vivia um bocado na questão utópica, que é, se isto faz bem às pessoas, as pessoas vão ter que mudar e comer assim desta maneira, porque isto é que lhes faz bem, e se elas querem, têm que ceder. E depois é que eu percebi, ok, não é? Nós somos Sou eu mais... que me adapto à pessoa e não ela a Exatamente, mim. nós temos Sim. que ter algo que seja um bocadinho mais sustentável e que nos faça sentir bem física e psicologicamente. E o facto de eu ter passado por isso ajudou-me também a lidar. perceber um bocadinho o lugar do outro. E então, quando tem alguém na consulta que já passou ou passa por um distúrbio, eu consigo ter um bocadinho de empatia, porque eu, no fundo, já estive ali, não é? Consigo me recordar do que eu sentia quando estava a passar por aquilo. Mas normalmente prolonga-se no tempo ou é uma coisa a curto prazo que a pessoa percebe, isto está-me a fazer mal e tenho de mudar e muda? Assim, Prolonga-se. das pessoas normalmente. com quem eu falei, quase todas, a parte patológica acaba por ser tratada, não é? Portanto, a pessoa consegue ter um padrão alimentar normal, lidar melhor com a alimentação, lidar melhor com a parte física, mas fica ali sempre alguma coisa mais crónica, alguma necessidade de controlo da parte alimentar, ou algum pensamento, ou algum sentimento de culpa. Pronto, fica sempre ali alguma Tu coisinha consideras que com identificam? a pessoa. Eu Ainda considero que a hoje? mim ficou, eu tenho Aham. perfeita noção que sim. Só que lá está, como já tenho um lado, o lado mais racional pesa mais, já consigo dizer a mim própria: olha, tu sabes que não é assim que as coisas funcionam e que não é uma refeição que vai fazer assim tanta diferença, ou que o facto do peso na balança ter subido não quer dizer que tenhas ganho gordura. Portanto, eu, como tenho a parte científica por trás e tudo aquilo que eu estudei, já me consigo pôr um travão. Mas claro que o meu inconsciente muitas das vezes me coloca ali pensamentos que eu sei que têm a ver com isso, não é? Mas conhecimento é poder nesse sentido. Sim, e é um bocadinho isso também que eu quero transmitir às pessoas, que elas tenham conhecimento para que possam depois fazer a gestão da alimentação delas. Eu costumo muito dizer que é, no fundo, gerirmos a nossa alimentação, as nossas calorias, como gerimos o nosso dinheiro, o nosso ordenado. Temos que saber até onde é que podemos gastar, para não entrarmos ali em déficit, saber que se fizermos um gasto excessivo num lado, poderemos ter que compensar um bocadinho no outro ou não, e saber pensar um bocadinho no longo prazo também e não apenas no curto prazo. Torna-se sensível porque tu não sabes, quando tens alguém com um distúrbio à frente, até que ponto é que a podes mandar pesar, não é? Sim. Há outras ferramentas, se calhar, nesse caso. Eu ou não? normalmente tento sempre perceber a pessoa, e é o que eu costumo dizer, não há uma abordagem igual para toda a gente. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas características, o seu passado, as suas crenças, e eu tenho que perceber o que é que pode ou não ser válido para aquela pessoa. Se calhar para aquela pessoa até pode ser válido não fazer um controle tão apertado da alimentação, e se calhar ela precisa de passar por isso primeiro antes de poder seguir um plano alimentar. A questão da ligação da psicologia à nutrição vai muito para além daquilo que é o resultado físico. Muitas vezes eu lembro-me de um período em que eu experimentei o jejum intermitente, simplesmente por uma questão de experiência. Eu não tinha minimamente uma intenção estética, ou seja, estava perfeitamente satisfeito com o meu físico, mas experimentei o jejum intermitente e vinha a descobrir, na minha experiência, obviamente que isto é empírico no indivíduo, só para mim, que os efeitos tinham muito mais a ver com a parte psicológica do que a parte física, porque o meu físico nem mudou assim tanto na altura. Eu fazia um jejum em que ficava 16 ou 18 horas sem comer entre a noite e o dia seguinte. O que mudou foi a minha psicologia e a minha capacidade de autocontrole, porque eu ficava automaticamente muito mais desperto, que é algo que é humano. Isso está muito estudado há milhares de anos atrás, que é exatamente assim que nós funcionamos.
que quando tu tens mais fome, ao contrário daquilo que vais partir do princípio que seria natural, tu não ficas menos ativo, tu ficas mais ativo, porque se tu tens fome, o ser humano foi sempre ensinado que eu vou procurar comida, eu não vou Certo. ficar aqui à espera que ela apareça, principalmente porque há milhares de anos atrás tu tinhas que ir a caçar. E foi isso que eu notei na altura, foi que eu estava mais desperto, a minha capacidade de manter disciplina, por exemplo, era passou para outro nível. E eu não mantive o jejum intermitente porque, tal como tu disseste, concordo plenamente, não é uma questão de extremismo, não é? Tu não tens que olhar para aquela dieta e dizer só aquilo é que é certo. Tu podes ir aprendendo com os efeitos que aquilo te traz, mas muitas vezes nós centramos no que é a nutrição só para a parte física e provavelmente ela vai ter impactos psicológicos muito mais fortes a longo prazo. Qual é a tua opinião sobre esta questão do jejum intermitente e destas questões diferentes acerca da nutrição, abordagens diferentes daquilo que nós estávamos habituados? É assim, para algumas pessoas vai fazer sentido e é como tu dizes, é preciso saber ver se para aquela pessoa é lógico. Por exemplo, há pessoas que fisiologicamente não têm fome de manhã. E eu vou dizer àquela pessoa, não, tu tens que comer e tens de te obrigar a comer de manhã. Não. Se calhar aquela pessoa desde miúda que se habituou a não comer de manhã e fazer a primeira refeição na hora do almoço, para ela sente-se bem assim, fisiologicamente é assim, ok, vamos adaptar e vamos partir a partir daí. Agora, se o facto da pessoa não estar a comer lhe é causador de stress, ou seja, se a pessoa está constantemente a sentir fome ou a reprimir a vontade de comer, ou tem muita comida à volta e está ali em constante pressão, se calhar não me faz sentido para essa pessoa sugerir um jejum intermitente, não é? Porque a longo prazo, lá está, não vai acabar por ser sustentável ou até pode ter um mecanismo compensatório na janela de ingestão. Por isso é que muitas vezes também muita gente faz jejum intermitente para emagrecer e depois não emagrece, não é? Porque na janela de ingestão acaba por ter uma ingestão maior, precisamente se calhar por não comer nada de manhã. Ou não, lá está, depende muito de pessoa para pessoa. Mas é o que eu costumo dizer, não há uma abordagem única. Existe avaliar o que é que aquela pessoa pretende, o que é que aquela pessoa já faz e qual a melhor maneira de termos resultados para ela. Perfeitamente de acordo, não é? Não podemos partir do princípio que está tudo certo para todos ao mesmo tempo. Eu fiz o jejum intermitente durante tanto tempo porque na altura não era esforço nenhum, eu não tinha esforço, não sentia. E pode ser válido, por exemplo, tu tiveste um período em que eras vegetariana, não é? Pronto, naquela altura da tua vida, aquilo fez sentido, aquela abordagem foi válida para ti. Nós vamos mudando, não é? Sim, o passo número 1 é tu quereres. Não vais obrigar um carnívoro, alguém que só come carne, a ser vegetariano. Não vais obrigar alguém que não quer fazer o jejum a fazê-lo. Porquê? Esse despertar que o Paulo sentiu, eu ia sentir revolta, percebes? Exato, eu também. De ter fome, de não estar a comer. Por isso cada um é individual e é por isso que defendemos tanto o personalizado, não é? E este contacto mais humano de perceber não só a pessoa como um todo, como a sua vida e não só aquele corpo que quer aqueles objetivos. Há muito mais do que isso. Uma coisa é nós trabalharmos com atletas, não é? E nós já sabemos que quando temos um atleta, além da mentalidade do atleta ser um bocadinho diferente, o atleta tem um objetivo que é chegar a um nível acima. E nós já sabemos que quando queremos chegar a um determinado patamar mais complexo, por assim dizer, o desafio vai ser maior. E aí, claro que sim. Agora, se nós estamos a falar de pessoas comuns que têm um dia de trabalho ativo, ou que têm filhos, ou que têm muitas coisas, o nosso objetivo é fazer com que aquilo seja o mais fácil e prazeroso para ela, seja o treino, seja a nutrição, ou seja, descomplicar a vida da pessoa, ao mesmo tempo que ela tem melhorias na saúde e no físico. E daí eu achar que a parte da flexibilidade na abordagem e na personalização é importante, não é? Adriana, temos um conjunto de perguntas que costumamos fazer em todos os episódios, que são padrão, que supostamente são respostas mais curtas, mas podes dar aquelas que tu quiseres. E a primeira é: treinas e o que ganhas com isso? Ok, nós não mencionámos aqui, mas a Adriana é personal trainer, fiquei a saber hoje. Por Sim, isso. eu tirei... já agora, porque é que surgiu essa vontade? Pronto, então como eu referi, não é? Comecei a competir e a partir daí o bichinho do treino ficou muito entranhado. Portanto, eu mesmo no período em que não estava a seguir a alimentação à risca e que tinha episódios compulsivos, a parte do treino ficou lá. E ficou sempre não só pela parte física, mas pela parte mental. Então, desde aí eu posso dizer que se calhar treino há quase 10 anos e eu nunca tive uma semana seguida de pausa sequer.
Ok, tive se calhar 3 dias que fico doente ou que vá viajar, mas não por sentir a obrigação de o ir fazer, é por isso simplesmente que é uma parte muito importante e muito integrante na minha vida. Uhum. E que lá está, me permite depois melhorar todos os outros aspectos, seja a parte profissional, seja a parte pessoal. Eu ando sempre de um lado para o outro, tenho uma vida tipo super corrida e eu sinto que aquelas 2 horas que eu tiro para treinar são aquelas 2 horas que eu tiro para mim. Pronto, e então eu no fundo organizo o meu dia, organizo a minha agenda para saber que eu naquela hora eu vou ter aquele tempo para treinar. E É eu, o se eu não autocuidado. tiver, eu não vou ficar bem. Não consigo explicar, às vezes não consigo transmitir às outras pessoas. As pessoas dizem, tu vais todos os dias, mas tu tens essa coisa por treinar. E tenho esta coisa por treinar, de facto é algo que é mesmo muito importante para mim. E quem me acompanha sabe que eu todos os dias vou lá postar os vídeos do treino também, se calhar para tentar motivar um bocadinho alguém a começar, mas porque é de facto algo mesmo muito, muito importante para mim e que acho que se por algum motivo me tirarem isso eu vou ficar sem chão, porque agarro muito ali como aquela coisa que eu tenho como garantida. Pronto, porque nós na vida não temos nada como garantida, a verdade é essa, mas eu sou uma pessoa que precisa ter sempre ali tipo uma tábua ou algo que me agarrar, que eu sei que, ok, se tudo à minha volta descambar, o que é que eu tenho que eu sei que eu posso agarrar? E para mim é o treino, porque sei que depende de mim ir e fazer. Muito bem. É um momento de autocuidado, mas como é que passou desse gostar para o querer exercer? Ou não sei se exerces, mas como é que Sim, já estou a exercer aos bocadinhos. Pronto, como é que isto surgiu? Portanto, eu sempre trabalhei em ginásios, como disse, e a malta sempre me viu a treinar em ginásios e muitas das vezes, pronto, vinham-me perguntar a mim coisas da área do exercício e eu dizia sempre, olha, tens de perguntar isso ao instrutor, ao professor de sala, eu sei para mim, mas não sei responder a ti, não é? E foi surgindo aí essa questão. E depois eu sou uma pessoa que eu gosto muito de saber as coisas e o porquê das coisas e porque é que isto é assim, o que é que acontece. E então pensei, ok, vou para a área do exercício. O meu primeiro pensamento foi: vou tirar outra licenciatura, porque na realidade o curso que eu tirei, eu não falo muito bem dele, não é? Mas pronto, foi uma via mais rápida. Só que eu tenho um problema, que é não sei nadar. E então, pelo menos na Faculdade do Algarve, um dos pré-requisitos é natação. E eu pensei, epá, vou perder aqui imenso tempo só para aprender a nadar, para fazer uma prova. Sinceramente, que estupidez. E pronto, então pensei, a natação foi mesmo aquilo que me fez não ir para a licenciatura. E pensei também, o que eu quero mais é a área de ginásio. Portanto, eu não tenho intuito de ser professora de educação física ou treinadora, ou o que quer que seja. Eu quero aprender sobre a parte do fitness. E então, pronto, acabei por ir tirar um TEF, que na realidade não me fez aprender muita coisa, foi só uma via rápida, no fundo, para chegar à cédula, mas que lá está, agora vai depender do que é que eu faça com isso e o buscar mais informação e o buscar aprender, da mesma maneira que qualquer licenciatura. Por exemplo, na licenciatura em nutrição, no que toca à parte desportiva, tive uma cadeira, aprendi muito pouquinho, só que lá está, depois fui fazer mais cursos a seguir, fazer o curso da ULX Pro School com o Sérgio Veloso, fiz o da Budweiser também com imensos profissionais da área do exercício e tive a busca pelo conhecimento para saber um bocadinho mais, porque a verdade não é o título depois que nos dá aquilo que sabemos, não é? O título é importante para podermos exercer com consciência que estamos na legalidade, mas depois temos que ir um bocadinho mais além. Importa muito mais aquilo que fazes depois de uma licenciatura ou de um TEF do que propriamente aqueles anos que tu estás lá. Ok, eu acho que já respondeste à primeira pergunta, que era treinas e o que é que ganhas com isso. Vamos passar à segunda. De que forma é que o treino mudou a tua vida? Pronto, também acho que já falei um bocadinho nisso, não é? Portanto, eu centro muito a minha rotina e a minha vida à base do treino e saber que posso treinar, porque deixa-me verdadeiramente bem. E lá está, inicialmente era a parte física, hoje em dia não sou hipócrita, continuo a estar preocupada com a parte física, mas a minha parte mental está muito mais dependente do treino. Isso é um bocadinho, exatamente, é um bocadinho o que aconteceu comigo, que é chegar a um ponto em que eu não tenho propriamente motivação física. Quer dizer que deixas de dar valor ao facto de pareceres bem fisicamente? Não, claro que não vamos ser hipócritas, não é? É bom sentir-te bem com o teu corpo, mas isso não quer dizer que tenha que ser a única motivação para fazeres o que fazes. O engraçado ou a vantagem é que o facto de eu treinar em busca do que é o meu bem-estar mental me dá os resultados físicos que eu também aprecio. Tudo Sim. bem? Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu acho que isto acaba por ser um bocadinho transversal a quem treina com alguma frequência e intensidade, que é a tua estrutura mental muda um bocadinho quando tu inseres o treino na tua rotina, porque
a disciplina de tu saberes que tens aquele compromisso contigo própria, que tens no fundo desafios para cumprir no treino, que todas as vezes que vais lá vais tentar superar e fazer um bocadinho melhor do que fizeste da última vez, acaba por se calhar depois se transpor um bocadinho para a tua vida e tu pensares, ok, eu já atingi isto, eu consegui melhorar, mas eu posso sempre buscar fazer um bocadinho melhor ou progredir um bocadinho a cada dia, não é? A mim, no meu caso, o momento do treino é algo que me diz constantemente: tu és importante, porque eu sinto que te... Ai, desculpem. Primeiro corte. Eu sinto que tive fases na vida em que olhava para o momento do treino e pensava, tenho coisas mais importantes para fazer. Acontece-me hoje em dia num hábito que eu quero ter, que é a leitura, e eu penso, tenho outras coisas mais importantes para fazer, ligadas ao negócio, o que quer que seja. E o facto de eu conseguir ir para aquele momento de treino diz-me constantemente: tu és importante, tu mereces este momento, porque de facto faz-me bem, e é um momento de autocuidado que fazemos questão de manter. Sim, é tal história, fazer daquilo uma prioridade, não é? Porque é o que eu costumo dizer, se aquilo for mesmo prioridade para a pessoa dá um jeito daquilo resultar, nem que seja só meia hora ali a correr. Agora, temos que ver que se calhar nem toda a gente está numa fase de predisposição para priorizar o treino, não é? E a alimentação. Há uma regra que te ensinam quando tu entras nos aviões, ou pode não estar explícito, mas isso está na base teórica de informação sobre andar de avião, que é quando for necessário e tiveres o teu filho ao lado, lembra-te que para colocares a máscara do teu filho quando for necessário, tu vais ter que colocar a tua primeiro. E se tu não conseguires assumir um compromisso contigo mesmo, com quem é que vais assumir? Sim. Que conselho darias a alguém que não treina? Para começar a treinar, não é? Óbvio, acho que esta é a resposta que toda a gente vai dar. Agora, se calhar encontrar o porquê da pessoa, não é? É o que eu digo, toda a gente tira benefício do treino de força. E é importante, se calhar, toda a gente obrigar-se a ganhar ali alguma forma de o fazer. Mas se calhar pode não ser a melhor maneira para começar. Uma pessoa que não gosta de ginásio, se calhar obrigá-la ou fazê-lo ou impingir-lhe que tem que ir para o ginásio pode não ser a solução. Lá está, se calhar mais vale ela começar pela zumba ou pela caminhada ou fazer qualquer coisa. Portanto, encontrar algo que ela goste e que tire prazer dali, porque se for algo que ela de facto gosta de fazer, ela vai ter vontade de ir. Depois, a partir daí, se calhar podemos dar o salto para o outro lado e ir introduzindo um bocadinho o que ela precisa, mas sobretudo encontrarem algo que gostem de fazer e começarem por aí. BMS são as iniciais de Body, Mind and Soul, a união de corpo, mente e alma. Para ti, porque é que é importante a união destes três? Pronto, acho que vai um bocadinho de encontro a tudo aquilo que fomos falando ao longo do podcast, não é? Porque se nós não estivermos bem mentalmente, também não vamos conseguir atingir um objetivo físico duradouro. Ou até podemos estar mal psicologicamente para lá chegar, mas também não vai ser a longo prazo, vai ser uma coisa a curto prazo. Por isso, lá está, nós temos que encontrar uma forma de nos sentirmos bem em todos os aspectos. Muito bem. Um livro que recomendarias e porquê? Pronto, eu vou recomendar um livro que recomendo muitas vezes aos meus clientes de acompanhamento e de consulta, porque acho que é uma boa ferramenta, lá está, para a parte comportamental e não tanto para a parte técnica da nutrição, que é o Hábitos Atómicos. É um livro de leitura simples, portanto qualquer pessoa o consegue ler e entender, e tem de facto ali algumas ferramentas que podem ser interessantes para aqueles gatilhos psicológicos. Nós às vezes nem damos conta deles e que nos podem ajudar a mudar o ambiente à nossa volta para nos levar a modificar hábitos. É um livro incrível. Sim, eu recomendo muitas vezes em consulta. Adriana, foi a primeira vez que tive contacto contigo e sem dúvida que adorei a forma como passas a informação de forma clara. É uma área que me fascina, a nutrição, e ainda a tornaste mais cativante na minha cabeça. A tua visão sobre nutrição lembra-me um bocadinho o que me fez olhar para o próprio projeto BMS como algo que teria sentido, que é as pessoas que me iam conhecendo de alguma forma e me davam dicas de que o facto de terem a noção dos meus hábitos contribuía de alguma forma para que elas estivessem atentas a hábitos que elas tinham que mudar, mesmo que eu não fizesse nada para isso. E isso é incrível quando nós temos a visão de longo prazo, a visão que tu defendes para a nutrição. É algo que eu procuro aplicar a tudo e acho que temos todos muito a aprender com isso, que é não vejas aquilo como algo que tens que aplicar ali, naquele momento, mas que vai mudar a tua vida para sempre.
Mas é difícil, isso vai contra a natureza humana, não é? Porque nós fomos criados, entre aspas, o nosso corpo reage a estímulos, que é eu tenho fome, vou comer, tenho sono, vou dormir. Então nós estarmos a dizer que se calhar vamos ter que contrariar um bocadinho o nosso instinto momentâneo por algo que está lá no fundo, que nós nem sabemos se vai chegar, é complexo, é um desafio, não é? Mas acho que cada vez mais as pessoas também vão tendo um bocadinho essa visão, precisamente lá está, por olhar para os erros do passado, conseguem no fundo defender-se um bocadinho. Uhum. É a tua oportunidade para apresentar os teus projetos, páginas, tudo o que tu quiseres. Pronto, então eu maioritariamente faço posts na minha página, Adriana Roque Nutri PT, apesar de lá estar eu ter recentemente esta formação na área do exercício. A minha área de atuação principal continua a ser a nutrição. Eu tenho alguns clientes presenciais e poucos online, porque continuo a ter um projeto paralelo, que é o Sustainable Gains com o Bruno, que é o meu namorado. Ele tem muito mais conhecimento na área do exercício do que eu, portanto ainda estou a começar, ainda considero que estou a aprender. Tem muito mais experiência e, portanto, eu também, pela questão de disponibilidade de tempo, passo a parte de treino maioritariamente para ele e foco-me na parte da nutrição. Trabalho muito online, eu diria que se calhar é neste momento cerca de 70% do meu foco profissional, e depois tenho alguns pontos presenciais de consulta. Eu tenho pontos de consulta no Algarve, em Lisboa e no Porto, portanto eu ando quase em tour, porque no fundo o que eu quero implementar é um regime um bocadinho híbrido, ou seja, a pessoa tem a oportunidade de poder fazer uma avaliação física presencial comigo, onde pode então, por exemplo, fazer a aferição de pregas ou ter ali um contacto mais pessoal, e depois o resto do mês ela segue no mesmo regime do contexto online, onde vai ter sempre o acompanhamento ao longo do tempo, porque lá está, as dúvidas não surgem no momento da consulta, surgem depois, então o meu objetivo é estar ali sempre presente para as pessoas. Eu costumo dizer que eu quero ser o Google delas no que toca à nutrição, sempre que elas tiverem alguma dúvida, poderem saber que tem ali alguém para responder, e que se eu não souber, vou fazer o trabalho de casa e investigar para as ajudar da melhor maneira. E pronto, esses são os meus projetos pessoais, profissionais para já. Uhum. Adriana, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada.